novas, e aí a gente vai direto, sem fazer intervalo, tá? Que daí a gente já para para fechar a aula, pode ser? Demorou, senhor. Então, beleza. Eu vou compartilhar minha área de trabalho aqui. Vamos ver se vocês já vão ter acesso aí para ficar mais fácil. Já está aparecendo minha área de trabalho aí para vocês? Sim, senhor. Beleza. Então, sim, senhor. Eu vou dar continuidade aqui naquela parte de processos da semana passada. E aí, qualquer coisa for tendo dúvida, vocês vão me perguntando aí, tá? Então, né, essa aula aqui é baseada naquela parte de processos que a gente tinha conversado já um pouco semana passada. A gente vai relembrar alguns conteúdos e alguns tópicos que a gente viu e dar sequência na próxima parte, tá? Aí, acho que entre hoje e semana que vem, acho que a gente já consegue falar quase toda aquela parte de processo, tá? Então, né, só para dar aquela relembrada básica, né, sobre processo, que tem que ser executado para poder ter um sucesso, né? Querendo ou não, uma das formas, né, um dos processos que a gente está tendo que tomar agora é a medida de ficar em casa, né? Tipo, o isolamento social, que é para não propagação do vírus, né, do COVID-19. Isso é um processo, né, uma decisão que foi tomada dentro de um script, né, que o Ministério da Saúde, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, fez, que desencadeia uma série de processos em vários setores, né, no setor civil aqui, que é nosso, um dos processos, uma das medidas, né, do processo é ficarmos em casa, né, para evitar a disseminação do processo. Nós poderíamos pensar, né, essa parte como uma parte de computacional, né? Você tem um processo de ficar isolado, por quê? Se você for infectado com o vírus, né, o processo de isolamento, ele é, vamos dizer, até você descobrir que está com o vírus, né, você pode contaminar outros processos, né, outras pessoas que estão envolvidas no processo. Isso é mais ou menos o que acontece numa abstração aqui, só dando uma pincelada, com um vírus de computador, né, que entra no sistema e afeta os processos que o sistema tem para executar, né? São, por exemplo, vírus ali de phishing, né, pegar dados, roubar dados de usuário, invadir sessão, né? Se nós trazemos essa realidade que nós estamos agora para a realidade computacional, ela é muito próxima, tá? Por quê? Né? É um vírus que tenta invadir o corpo humano, né? Se ele tenta passar a brecha da barreira da imunidade que o ser humano tem e se alojar no corpo humano e, com isso, fazer o quê? Né? Fazer com que os processos naturais do corpo, né, de principalmente do sistema respiratório, né, sejam afetados. Então, ele vai... quem tem problemas respiratórios mais graves, eles são mais afetados. Por quê? Né? O processo da parte respiratória já está afetado. Então, com o vírus adentrando o sistema respiratório, com o sistema respiratório já comprometido, o COVID-19 consegue agravar e afetar principalmente os pulmões, né? Ele consegue até fazer com que o pulmão não consiga exercer sua principal função, que é a transformação, né, de CO2 em oxigênio, né? Então, ele converte o oxigênio, absorve o oxigênio e elimina CO2, né? E aí, se o vírus passa pela barreira, né, do nosso corpo, que seria, se nós levarmos para o mundo da comunicação, seria o firewall, né? Se o vírus passa a nossa defesa, que é o nosso firewall, ele adentra para o sistema. E aí, também, né, é a mesma coisa no mundo no corpo humano. Se ele passa a barreira da defesa, né, ele vai infectar o computador, né? E aí são processos que ele vai danificar, né? São processos que ele vai tentar danificar para atrapalhar o funcionamento do computador em si. Porque o que acontece? Os processos que vão se desencadeando dentro do sistema operacional é que mantém o sistema operacional ativo e operante para o usuário, tá? Então, né, o processo nada mais é do que uma abstração de um programa que está em execução, né?
Então, se nós formos pegar o processo, aqui comparando o processo do sistema respiratório que temos, né? Qual é o programa que está em execução? O programa da respiração humana, né? Que ela é dividida em vários processos, né? Nós temos a absorção de ar pelo canal nasal, que se leva até o pulmão, né? O pulmão absorve o oxigênio, aí tem o processo de transferir o oxigênio para dentro do sangue, né? O sangue sintetiza esse oxigênio, vai lá com as outras vitaminas e sais minerais e mais, e elimina o que está errado. No sistema operacional também é dessa forma, né? O processo é uma entidade dinâmica, ou seja, ele está em constante mudança ali no sistema. Ele pode estar em forma principal, secundária, né? Dormindo, acordado, né? O que nós chamamos de estados operativos, né? Eles estão sendo operados ali de acordo com a sua necessidade, tá? Então, acho que a gente já tinha comentado um pouco semana passada, né? Então, só para dar uma relembrada aí para vocês, né? O processo é uma atividade em execução, né? Então, por ele ser uma atividade, né? Ele tem um início, uma saída e um estado, né? Entre essa entrada e essa saída, tá? E aí, ele é executado dentro do processador, né? E hoje não é mais um único, mas são vários processadores, tá? Então, você tem ali, né, o i3, i5, i7, i9. Então, o processo ele não está mais em um único computador, né? Em um único CPU. Ele está em várias CPU ali, tá? Né? Então, em qualquer sistema multiprogramado, né, a CPU reserva, né, ela faz reserva de programa para executar programa, né? E aí os processos são executados, vários processos, né, em questões de milissegundos, né? Ao mesmo tempo, se eu abrir o gerenciador de tarefa, a gente for na aba de processo, durante milissegundos existem várias execuções de processo ao mesmo tempo. Então, existem vários processos agora rodando, né, ao mesmo tempo em várias CPUs, né? No caso do meu computador, ele é um i3, tem 4 CPUs rodando vários processos ali de forma conjunta, né? Então, é um multitarefa rodando vários processos ali em milissegundos, né? O mais rápido possível, para parecer para o usuário que ele consegue utilizar de forma tranquila o sistema, sem ter nenhum peso, né? Então, qualquer sistema multiprogramado, existe processos ali, tá? Para nós termos ideia. Então, aqui, né, eu vou começar a falar de alguns modelos de processo, tá? Existem, né, vários modelos de processo. Nós vamos abordar aqui, né, 3 modelos mais clássicos para você ter, né, um conhecimento mais simples, para depois, ao longo do curso, nas próximas disciplinas que aí ministraremos, vocês se aprofundarem nesse conteúdo, tá? Então, o primeiro programa, né, o primeiro tipo de processo, né, é um contador de programa, né? Ou alternância entre processos, que é nada mais aqui que, se você for pegar, o gerenciador de tarefa, né? Os processos aqui, ó, estão se alternando, tá vendo, né? A, B, C e D, ele vai se alternando. Se você for pegar pela imagem, nessa imagem você vê que o processo C, ele toma mais espaço na execução, né? Aqui, não dá para ver essa questão do espaço, né? O espaço, o tamanho aqui nele, mas dá para ver como, né? Pelo conjunto de memórias, né? De trabalho que está sendo exigido de cada processo. Então, você sabe se o processo está consumindo mais ou menos recursos. O Chrome aqui e abro uma nova aba, o processo do Google Chrome agora, ele tomou, né, a forma principal e, com isso, ele consumiu mais memória. Então, é uma alternância de processo, né? Então, ele vai sendo alternado ali, tá? Então, é uma multiprogramação de 4 programas nesse caso aqui, esse modelo de processo, tá? Mas é nada mais do que esse gerenciador de tarefas, se você for reparar nele aqui, né?
o programa ele é alternado, né? De acordo com a sua necessidade do usuário, ele passa a ser principal. O usuário, deixando de utilizar ele, abrindo um outro programa, uma outra aplicação, ele já passa para segundo plano, tá? Você tem um outro modelinho, que é esse modelo conceitual de 4 processos sequencial, né, e independente, tá? O que seria isso? Um programa, né, que tem processos que são obrigatórios serem executados nessa sequência, tá? Então, para você, por exemplo, executar, vamos aqui pegar um exemplo do Word, né? Primeiro, para você abrir, né, aqui, vamos colocar que o Word está aberto, né? Você tem que primeiro abrir o processo que envolve a execução do Word, né? Aí depois você tem... Oi? Tem gente na sala aí esperando para entrar. Ah, não. Não, a sala está livre. Tá com o link certo, será? Ó, para mim não tem ninguém. Como é que eu entrei aqui agora? Eu acabei de enviar para ela. Vamos ver se vai dar certo agora. Porque a sala, ela tá liberada para todo mundo, quem quiser entrar. Não tem, não tá pedindo senha ou nada, tá ali acesso geral. Beleza? Tá bom, então, vamos avisar ela. Vê se ela tá com o link certo. Eu mandei o link para a Vera, acho que ela deve ter mandado para vocês. Vê se ela tá com o link certinho lá. Então, né, retomando aqui, seria mais ou menos a questão do Word, né? Você tem que abrir alguns processos, né? Se nós formos pegar o processo de salvar, né? Você teria que ter o processo de abertura do Word. Após aberto o Word, você tem que ter o processo que permite a escrita, né? Após o processo que permite a escrita, né? Você tem que ter o processo que permite você abrir as opções, e aí depois você tem o processo de salvar, como, né? Você vai salvar no local, você aponta o local, né? Com isso, ele está perguntando um nome, vamos fazer só um teste aqui, e você salva, né? Você, eu tenho outro nome com teste, deixa eu dar só um... Né? Então, você salvou. Então, para executar o processo de salvamento do arquivo, existe uma série de processos que você tem que executar antes, né? Para que aconteça a opção de salvar, né? Eles são sequenciais, porém de forma independente. Cada um atua de forma independente, tá? Não é ali né, super, hiper, mega dependente do outro. Até porque o que acontece, né? Eu abro o Word, consigo fechar, sem ter feito nada. Então, o processo de abertura do Word não depende tanto dos outros, né? Agora, eu abro o Word, escolho abrir um arquivo em branco, né? É um outro processo que abriu o arquivo? Sim, mas eu consigo fechá-lo. Por isso que ele é independente, né? Só que ele vamos dizer, ele é sequencial. Se eu quiser, né, eu abri o Word, agora eu abri o arquivo. Se eu quiser agora editar, eu vou abrir um processo que está permitindo a escrita, né? Agora eu posso fechar e simplesmente não salvar, né? Por isso que eles são sequenciais, mas independentes. Isso, né? São os processos que estão ativos e desativos, né? Nem todos não é só porque você abriu um programa, né? No caso do Word aqui. Não é porque você abriu o Word, né? Você consegue ver isso no gerenciador aqui embaixo, que todos os processos que estão dentro do Word estão em execução ao mesmo tempo. Não, né? Até porque se todos tivessem execução ao mesmo tempo, você não conseguiria praticamente escrever, porque se o processo de execução que salva, né, o documento não fosse constantemente executado, você não conseguiria escrever. Porque se eu clico aqui para salvar, ele interrompe toda a ação da escrita e vai. Você quer salvar como? Salvar aonde, né? Então, isso aqui é o estado ativo de cada momento do programa, tá? Então, são esses 3 aqui que acontecem, né? Tipos de processo. Você tem esses processos de alternância, que é o que você está usando e que está sendo deixado para depois, né? Você fica ali alternando entre eles.
esses processos, né, sequenciais, mas independentes entre si, né? Um processo fica independente do outro, e um programa, quando ele está ativo, não quer dizer que todos os processos do programa que está ativo está em execução. Cada processo pode ser executado em um determinado momento, na hora da execução, tá? Então, com isso, né, se nós formos pensar, nós temos ali 4 eventos principais que determinam a criação do processo, tá? Por que a criação, né? Porque há um momento, né, por exemplo, que o processo ele tem que ser criado. O processo de Word, agora, ele nem aparece aqui no gerenciador de tarefas, né? Quando eu coloco na aba processos, ele nem aparece. Qual que é o momento de criação do processo do Word? Quando eu abro a aplicação Word. Quando eu abro a aplicação Word, automaticamente já aparece o processo que é correspondente ao Word, que é o InWord, né? Se eu abrir um Excel, vai ser correspondente no momento da abertura do processo de Excel, né? Tá aqui, ó, excel.exec, certo? Então, existem estados de criação de processo. E qual que é o primeiro estado? O início dele no sistema, tá? O que é esse início? Quando eu chamo ele para ser executado. Nesses 2 casos aqui foi quando eu chamei a aplicação do Word e quando eu chamei a aplicação do Excel, né? Que é o início do sistema, tá? E ali, depois desse momento, você tem, aí você tem esse início, né? Que sejam criados. Depois você tem a execução de uma chamada ao sistema de criação de processo por um processo em execução, tá? O que é isso? Um processo chama o outro, que é o que a gente viu aqui atrás, né? Ó, o processo ainda não existe, mas como você está executando o processo A, ele passa, né? O processo A desencadeia a execução do B, né? Sequencial, mas de forma independente. Então, a execução de uma chamada ao sistema de criação de processo por um processo em execução, tá? Ou seja, um processo chama o outro processo, tá? É como se você estivesse exercendo uma atividade A e aí você passa para a atividade B. É um novo processo. Então, de um processo, chama outro, tá? E uma requisição do usuário para criar um novo processo, tá? Por quê? O que acontece, né? Há rotinas que você programa, tá? A grosso modo seria o quê? Por exemplo, o Word, né? Vou pegar os casos mais tradicionais aqui. O Word, ele permite você criar o documento, então você cria e salva, certo? Você pode programar o salvamento dele de forma automática, né? Tanto é que uma das opções que está aqui é salvamento automático. Eu programo aqui, né? Se eu for programar, eu clico aqui em entrar, ele vai programar, né? E aí, enquanto tempo, o tempo que eu determinar ali, ele vai salvar. Isso agora não vai estar dependendo mais da minha ação. Já tem uma tarefa criada lá, que a cada 5 minutos, por exemplo, ele vai e chama o processo de salvar para salvar o arquivo, e aí você continua editando, tá? Agora, por exemplo, quando eu não faço isso, quando clico em arquivo, salvar, é o usuário que está acionando o processo de salvamento, tá? Então, ele está fazendo manualmente a opção de salvar, né? Então, é o quê? Muitas das vezes, o processo que está já em execução, ele consegue chamar um outro processo em execução, porque está programado essa ação. Agora, quando não está, é o usuário que cria. Um caso clássico aqui é o do Word, né? Ou o usuário pode salvar a cada tempo, né? A cada tempo que ele determinar, ele vai lá e salva o programa, ele salva o arquivo e cria um processo para salvar e depois fecha, né? Ou ele vai e programa essa rotina automaticamente, né? Ele vai lá, determina um tempo e um gatilho lá de salvamento que o sistema já vai estar essa tarefa dentro, então o processo que executa, né, a cada 5 minutos o salvamento vai ser já executado, ou o usuário, tá? A quarta maneira é quando você coloca o processo em um lote, né, que a gente chama de um lote, que é o quê? O que acontece no início do sistema operacional, tá?
para que o Windows seja executado, é necessário uma sequência de processos que estão obrigatoriamente inicializando dentro do sistema, tá? Se eu fizer aqui, né, um Windows R, executar o msconfig aqui, né, .exec, você vai ver que aqui já há arquivos de inicialização do sistema, né, aonde está apontado o sistema, e há um serviço de inicialização de programas, né, que é o quê? Os processos que vai startar com o sistema quando ele inicializar, tá? Você tem inicialização de arquivos de programas, né? Ou seja, processos que vão inicializar junto com o sistema, e você tem os próprios serviços do sistema que vai inicializar. Esses serviços são processos, né? São processos que são executados junto com o sistema operacional quando ele vai inicializar. Ou seja, eles estão em lote, né? O início de um programa em lote, porque a partir do momento que ele foi configurado, toda vez que você inicializar o sistema, todos esses serviços vão subir junto com o sistema operacional, tá? Então, tudo isso aqui vai subir junto. Se você tirar alguma opção dessa, quer dizer o quê? Que quando você reiniciar o sistema, esse serviço, esse processo não vai subir junto, tá? E aqui você consegue programar quais são os processos que vão subir junto com o sistema. Lógico que é assim, né? Há processos que são processos chaves. Por exemplo, né? Tem aqui que igual a gente passou, esse cliente DHCP. Não faz sentido você deixar ele desativo. Por quê? Esse client do DHCP aqui, é ele que é responsável por atribuir o IP à máquina que você está usando, ao host que você está usando, né? Então, não faz sentido você deixar alguns serviços essenciais desligados. Por quê? Se o seu computador não receber o IP, ele não vai ser reconhecido na rede que ele está instalado. Se ele não é reconhecido, você não consegue conversar com o mundo, né? Ou igual o cliente do DNS, né? O Domain Name Service, que é o que faz a tradução, né? Dos endereços que você, por exemplo, digita na internet para o mundo, né? Ou ele traduz o nome para o IP e o IP para o nome. Não faz sentido você deixar esse cliente desligado, porque senão você não vai ter essa tradução, né? Agora, faz algumas das vezes outros sentidos, né? Quando, por exemplo, o computador ele começa a ficar muito lento na inicialização, né? Você pode abrir esse gerenciador, que é através do msconfig.exec, e ver os processos que estão sendo inicializados no sistema, né? Para que você consiga, muitas das vezes, melhorar o desempenho. Até porque muito processo sendo executado em lote é demanda de tempo, né? Com mais tempo ali você gastando, porque cada vez mais processos em lote para ser executado, né? Mais demora ele vai ter para startar todo o sistema completo, tá? E aí, né? Aqui você consegue ter uma visão do que está em lote para o sistema inicializar, tá? Só uma curiosidade aí que vocês podem controlar, tá? Então, né? Tecnicamente, em todos os casos, um novo processo é criado por um processo que já existe, né? E aí é executada uma chamada ao sistema de criação de processo. É isso aqui que a gente fala, que é aquela interrupção que eu sempre falei no começo das aulas, que a gente estava até de maneira física, né? Como que é essa chamada? É essa interrupção que a gente fala que é uma interrupção de sistema, né? Até porque, para o Word, né, ser aberto ou qualquer outro aplicativo, ele tem que surgir dentro dos processos que estão rodando. O que acontece para criar o processo? Para os outros processos, se cria ele e coloca ele como um processo válido, né? Então, é uma chamada ou uma interrupção de sistema que permite que outros processos sejam executados, tá? Até porque, por mais que seja em milissegundos essa interrupção aqui, você interrompe o sistema, a execução do sistema, para poder aparecer o Word, né? Por mais que seja rápida e ao olho nu seja pouca, você interrompe o sistema para surgir
chamada, né? Então, é uma chamada de sistema ou uma interrupção, tá? E aí, né? Você pode fazer, e aí é aquela coisa, essa parte de lote aqui, né? Para cada sistema operacional existe um diferente, tá? Para o Windows é muito conhecido o ponto BAT, né? Aquelas BAT de execução do Windows, né? Ou você também pode criar uma automatização de processos ou tarefas através do gerenciador de tarefas, tá? Você consegue criar o gerenciador do computador. Se você for vir aqui, ó, espera ele carregar aqui na tela para a gente. Através daqui, você consegue interagir, né, com o sistema e conseguir, por exemplo, agendar tarefas para que o seu sistema consiga utilizar, né? Então, você pode vir aqui, né? Você tem uma biblioteca de agenda, né? E é dessa forma, por exemplo, que alguns outros programas que você instala, ele trabalha, tá vendo? Né? Aqui já temos algumas tarefas que alguns programas que a gente instala, eles já fazem para a gente, né? Eu tenho o Avira instalado no meu computador, ele é o meu antivírus, né? Então, ele já deixa algumas tarefas pré-agendadas, né? De varredura e tudo mais. Nós temos, por exemplo, aqui a do Office, né? Do Office. Algumas tarefas que ele fez, ó, são tarefas que o Office tem, tá vendo? Ele deixa algumas programadas, né? E aí você consegue ver o que é. Né? Vamos pegar uma aqui, só para a gente ter ideia. Ó, Office Feature Update Logon. Múltiplos disparadores definidos, né? Então, você consegue ver como que o Office, né? Qual que é a tarefa do Microsoft Office que foi programada aqui, ó. Então, você consegue ver, ó, está habilitado ao fazer logon, né? E ao desbloquear essa estação de trabalho, né? No desbloqueio da estação de trabalho por qualquer usuário. Ou seja, né? Como é o Office 365 que está aqui na minha máquina, essa tarefa está dizendo o quê? Que qualquer usuário que estiver logado na máquina, nem só o dono, né, nem só o cara, o administrador, mas qualquer usuário que for um usuário válido nesse sistema operacional, já vai ter o Word disponível para ele, né? Já vai poder acessar e já vai estar desbloqueado na estação de trabalho por qualquer usuário, tá? Essas aqui são processos, né, que estão aqui agendados para o quê? Quando for necessário acionar esses processos, já estão programados, né? Ó, então, tem algumas coisas que você já vê que está programado, tá? Nesse agendador de tarefa aqui. Isso é no caso do Windows, tá? No caso do Linux, como tem aqui, são scripts que a gente faz em Bash, né? Não é mais BAT, BAT é mais para o Windows, e Linux a gente usa muito Bash, tá? Porque o que acontece? Você faz a mesma coisa que aqui, né? Só que aqui você consegue, através do Bash, de scripts, né? Scripts são códigos ali que daí você programa algumas rotinas que você quer que sejam executadas com os processos quando se inicializar o sistema, tá? Então, alguma dúvida até aqui, pessoal? Vocês estão com alguma dúvida até aqui ou está tranquilo? Tranquilo, professor. Tranquilo. Tá? A gente vai falar de processo, aí semana que vem, se a gente não terminar hoje, a gente termina semana que vem, e na outra semana eu vou vir mostrando para vocês como funciona no Linux, tá? Eu tenho uma máquina aqui Linux, aí eu vou gravar, a gente vai ter uma aula de Linux, eu vou mostrando como funciona lá, tá? Estou mostrando no Windows hoje, aí depois eu mostro no Linux, tá bom? Ok, professor. Então, vamos lá. Então, né? Se a gente for ver essa parte aqui que é feita, tá? Então, só que assim, né? Processos, eles têm, né, como a gente viu, um estado de inicialização, né? Esses 4 estados aqui, que inicia junto com o sistema, né? Processos básicos de sistema. Ele pode ser executado por um outro processo ou pelo usuário, que é o caso de salvar um documento no Word, ou ele pode ser acrescentado na inicialização do sistema através de lote, né? Você vai lá e fala para o sistema, olha, inicializa o antivírus junto, né? Por exemplo, o Avira aqui, ele é inicializado junto, né? Ele vai criar uma rotina, o Avira, que inicializa junto com o sistema, né?
Então, ele cria uma tarefa, igual a gente viu aqui no MS config, né? Ele cria uma tarefa através de um processo e ele inicializa junto com o sistema operacional, né? E o processo, se você quiser até ver, o Windows até mostra, né? O processo que vai ser desencadeado, ele está nessa pasta aqui, ó. /program file, né? Ele é 32 bits, Avira, Lancer, Avira, o nome do arquivo lá, que tá avira.system-try-start-trigger, né? .exec. Esse arquivo aqui, esse executável, no caso aqui, né? Que já é um executável, um .exec, é o responsável por disparar o processo que inicializa junto com o sistema operacional, tá? Então, ele aqui é bem tranquilo, tá bom? Então, você consegue ver de todos, né? Aonde está partindo o processo que inicializa, né? Se eu fosse habilitar, por exemplo, o Chrome para ele inicializar alguns processos já do Chrome automático, né? Aqui está o diretório, o caminho todo das pastas, né? Para você acessar ele e saber qual que é o executável que dispara o processo de inicialização dele, tá? Então, é bem tranquilo. Só que assim, isso é só para inicializar, mas se a gente for ver, todo processo criado, ele tem um fim, né? Só que esse fim, ele pode acontecer de duas formas. Ou voluntária, normal, que a gente chama, que é o quê? Abri o Word, fechei. O usuário criou o processo e o usuário finalizou o processo. Saída normal, voluntária, né? Não teve nada. Só que há outro caso que pode dar erro, né? A aplicação pode executar, está em execução, você começa a operar e tem um erro, e ela fecha. E ali não é um puro erro, né? É quando o processo que descobre um erro fatal, ele aborta o sistema, né? Se fecha a aplicação que você está usando, né? Então, há duas formas de você sair de um processo, né? Você terminar um processo, então, uma saída normal ou um erro. E como que eu posso saber? Ah, mas tem erros que acontecem? Sim, né? Se nós formos ver aqui, o Windows, né? Aqui no caso do Windows mesmo, você encontra aqui um visualizador de eventos, né? Esse visualizador de eventos aqui, se nós formos pegar nessa parte log do Windows, né? Ele vai te mostrar todos os logs que estão relacionados a aplicativos do Windows. Está carregando ainda aqui, porque deve estar um pouco grande, né? Você vai ver que tem processos que deram erros e foram fechados, tá? E muitas das vezes, ó, aqui esse processo, né? Ele conteve um erro fatal. Inclusive, esse que é interessante, porque ele é o quê? Ó, um erro a 7/5 de 2020 a 7/43. É um erro que está até em aula, né? Então, o que aconteceu? Um problema impediu que os dados do programa de aperfeiçoamento da experiência do usuário fossem enviados para a Microsoft. Ele deu o erro, ele te fala o relatório e fala, ó, foi um erro crítico e fechou, né? Isso aqui está ligado qual? Aquele programa de experiência da Microsoft que eles têm. Então, fica um processo em execução. Ele não conseguiu pegar o relatório que está ocorrendo no sistema e enviar para a Microsoft. E aí, o que aconteceu? Olha, foi um erro crítico. E aí, com isso, o programa foi fechado. Tá? E aí, você tem alguns detalhes. Ó, esse system aqui, né? Aqui já está em XML, né? Então, você vê o system, Windows, Microsoft Windows 6. Você tem aqui alguns parâmetros dele, de sistema, né? Custom Experience in Providing Programs, que é o processo que estava cuidando. O nível, né? Algumas chaves aqui que você possa pegar. Alguns eventos, né? E aqui ele te dá um resumo total. Lógico que, assim, esse erro aqui, ele não implica tanto no funcionamento do programa, tá? Mas, por exemplo, há erros críticos, né? Aqui nem tem tanto erro, mas há erros críticos de segurança que muitas das vezes você tem que ficar atento, porque quando acontece alguma vulnerabilidade em sistema, é bom você olhar esses logs desses processos para ver se está tudo em execução, né? Esses de sistemas, né? Quando há erros críticos no sistema, as informações ficam aqui. Por exemplo, né? Você tem erro de disco, né? O disco rígido está falhando. Você consegue ver aqui, olha, erro na operação de gravar. O processo que é responsável por gravar não está conseguindo. Então, aqui você consegue ver
uma visão geral dos processos que estão em funcionamento no Windows. Então, você consegue descobrir algumas informações técnicas que podem, certa hora, te ajudar. Porque, muitas das vezes, o erro, você pega o ID do erro, né? Você clica, por exemplo, no... Vamos pegar aqui, esse que deu erro aqui. Você pega o ID do erro, né? E aí você vem aqui, copia esse erro, joga Microsoft, vai te gerar, tá vendo? Ó, o próprio alguns códigos de erro, né? Ela vai te falar um overview ali do que você precisa para fazer, tá? Ó, o erro, né, para o Windows 10. Então, ele consegue ver alguns erros e te apontar possíveis correções desses processos que deram errado, tá? Então, fica uma dica aí que esse gerenciador aqui te ajuda, esse gerenciador do computador te ajuda bastante nessas partes aqui, tá? Porque aqui você tem uma visão geral de todos os processos que estão ocorrendo, né? Processos que estão relacionados aos aplicativos que vocês estão usando, processos relacionados à segurança do sistema operacional, processo relacionado a erros de instalação, né? Quando você vai instalar programas e dá errado, ele te manda aqui também um log, né? Do processo e por que deu errado, erros de sistema, né? Então, você tem uma visão geral aqui de tudo que está acontecendo nessa parte de processos, né? Dentro do sistema operacional. Né? E ele vai te guardando, né, outras também que a gente vai vendo para cima, né? E aí, só para vocês terem uma informação, né, ele também te mostra os estados críticos dos processos, né? Ó, nível crítico. Até agora não teve nenhum processo nas últimas horas, ou no 24 horas, ou nos 7 dias, com erro nível crítico, né? Ó, você só teve um só, tá? E aí você consegue vir e ver, tá vendo? Isso aqui é um nível crítico, né? Ele não está conseguindo fazer um diagnóstico de performance do sistema. Então, para o sistema, ele considera crítico. Isso não atrapalha no funcionamento. Mas aí você consegue ver qual é o processo que está com problema, e aí você consegue ver. Por exemplo, aqui, ó. Né? E aí, alguma coisa deu errada, e ele abortou esse processo. Depois, muitas das vezes, o que acontece? Esse cara consegue se recuperar do erro, tá? Mas você consegue ter uma visão geral de todos os processos que está rodando, tá? Por quê? O processo ele pode ser terminado de forma voluntária, normal, ou seja, você utilizou a aplicação, utilizou o software, o programa, e aí você foi lá e fechou, e aí matou o processo. Ou por um erro, né? Aconteceu algum erro que o sistema foi, né, a aplicação, o processo lá falou, não, é melhor, eu não consigo fazer nada daqui, então fecha o programa, tá? Que é um erro involuntário, né? Um fatal ali. Você tem um erro fatal, né? Que é, por exemplo, quando o erro já é causado por um processo, e aí muitas das vezes é um erro mesmo no programa, né? E aí compromete o funcionamento da aplicação, do programa, o que for, né? É o caso, mais ou menos, quando se corrompe algum arquivo, né? E aquele arquivo, ele tinha um processo descrito ali, então você não consegue mais executar o programa, né? E ali é o caso, uma sequência que o programa não consegue criar, né? A aplicação não consegue criar o programa responsável para inicializar ou para funcionar, tá? Ou mesmo quando está funcionando, uma determinada ação que você faz fecha o programa. Isso é um erro fatal, né? Um erro involuntário, ou seja, esse erro é causado pelo processo e muitas das vezes é um erro do programa. Por quê? Pode acontecer algum evento que corrompeu o programa e aí agora o programa ficou comprometido, né? A aplicação ficou comprometida. E aí ele não consegue fazer nenhuma ação, criar ou parar ou mudar o estado do processo sem que o programa seja abortado, né? Então, algum script, alguma linha do programa
em determinado processo desse programa, ele não consegue mais fazer nenhuma ação. Então, é um erro fatal, o programa se fecha, tá? E aí, um exemplo é que, muitas das vezes, quando encontra uma divisão por zero, né? Isso não é uma instrução permitida, né? Não se divide nada por zero. Então, ele não consegue fazer e ele aborta e fecha o programa, tá? Só um exemplo clássico ali. Mas o mais clássico de você perceber esse erro é quando, por exemplo, um programa, né? É que a gente, muitas das vezes a gente fala, corrompeu o arquivo, corrompeu o programa, né? Na verdade, aconteceu o quê? Corrompeu mesmo algum trecho, alguma parte do programa, né? Das linhas de programação que foi feita. E aí, quando chega naquela parte que ela acionaria um novo processo para ser executado, ele não consegue acionar o processo. Então, ele aborta e aí dá um erro fatal e a aplicação fecha, tá? Ou, muitas das vezes, né, o último, né, exemplo ali, né, o cancelamento por um outro processo, né? Ou seja, né, o processo, você está lá executando um programa e entra um outro processo, né, concorrente, e ali cancela a execução do seu processo, né? Então, isso cancela, ele vai lá e mata, né, o processo que está em execução, tá? Então, nós temos aqui, né, 4 tipos ali de finalização de programas, né? Você tem pela saída normal, você vai lá, fecha o programa, né? E aí, você terminou a aplicação, fecha o programa, saída por erro, né? Um erro fatal ali, o programa sai. Um erro que já está o programa corrompido, ou seja, toda vez que você executa a aplicação, sempre naquele ponto, ele gera o erro fatal e aborta, ou o erro que é cancelado por um outro processo. Um processo cancela o outro, né? Mas como seria um processo cancelar o outro, né? Muitas das vezes você está aqui, né? Você vai clicar em salvar, mas você clica na página inicial, né? Você, querendo ou não, vai e cancela, né? Você vai lá, por exemplo, salvar, né? Você aperta aqui, não, você vai e volta, né? Você está aqui, vai salvar, né? Você vai lá, salvar como? Você escolhe aqui, né? Aí você fala, vou fazer isso aqui, né? Aí você vai e você fala, não vou mais, né? Você cancela o processo e fecha tudo, né? É cancelado por um outro processo, o processo que estava aberto, né? Ou seja, você interrompe a ação do processo. Você não vai até o final. O exemplo do Word, eu estava indo tentar salvar, mas parei no meio da operação e matei o processo do Word, tá? Esses são alguns casos clássicos, né? E aí, né? Nós entramos numa segunda parte aqui, que qual que é a ideia, né? Aí, nós começamos a falar o quê? Existem os processos principais e os processos que são secundários, né? Então, esses processos principais, nós damos o nome dele de pai, né? E aí, os processos que vêm após o pai são os filhos, né? E aí, só o processo pai cria o processo filho, né? E o processo filho pode criar o seu próprio processo, né? Você tem um processo principal que cria os processos filhos e os filhos podem criar processos iguais a ele. O que é isso, né? Para a aplicação Word abrir, você tem um processo principal que dispara ele no sistema, tá? Então, ele é o processo pai. A partir desse processo pai, é formado processos filhos, né? E aí, com isso, você consegue interagir com o sistema e com esses processos filhos, eles podem criar processos iguais, tá? Processos iguais a ele, tá bom? E aí, cada sistema operacional chama isso de uma forma diferente, tá? Em Linux, você chama isso de grupo de processos, tá? Você vai ter todos esses processos pai e filhos lá como um grupo de processos, tá? Para o Windows, isso já não é um grupo de processos, mas já é uma hierarquia, tá? Por que hierarquia? Porque você tem o pai e o filho. Quem é o maior na hierarquia é o pai. Quem é o menor, o filho,
né? Então, você tem esses grupos de processo, pai e filho ali, tá? Então, para o Windows é uma hierarquia de processo, né? Todos os processos são criados iguais, mas você tem essa hierarquia, tá? E para o Unix, né? Para o Linux, você já tem um grupo de processo. Mas aí cada sistema operacional, né? E cada estrutura ali, ele vai tratar isso de uma forma conceitual diferente, tá? Mas vai ser processos pais e filhos no final, tá? Você vai ter sempre os processos pais e o processo filho, né? Você sempre vai ter essa amarração. Aí, cada sistema operacional vai simplesmente falar que, para o Windows, isso aqui é uma hierarquia de processos, né? É uma hierarquia que você faz divisões dos processos principais para os processos secundários, né? O Unix vai falar, não, isso aqui para mim é um grupo de processo. É processo pai, mas é processo filho também, mas são tudo processos, então é um grupo de processo, né? Então, é a visão de cada sistema operacional ali, tá? Com isso, né, o que eu vou mostrar para vocês agora? Então, até agora, a gente viu a criação, né, do processo, como pode ser criado, como que é a hierarquia ali, né, e como eles podem ser finalizados. Isso tudo que a gente viu, a gente consegue ver pelo sistema interagindo com o sistema, né? Estou mostrando aqui pelo gerenciador de computador, gerenciador de tarefa, você consegue programar e executar tudo ali e controlar isso, né? E aí, nós agora vamos fazer uma parte, vou trazer aqui um pouco de imagem para a gente ver o que acontece mais ou menos quando um processo está aberto, tá? Nós temos ali, como nós já falamos, 4 possibilidades de estado de processo, né? Então, nós vamos começar pela primeira, né? Qual que é a nossa ideia aqui? Nós já criamos o processo dentro do gerenciador. Vamos pegar o caso do Windows. Nós já criamos o Word como processo aqui, tá? E ele já está em execução, tá? Então, ele já está operante. A partir desse momento, né? Você tem ali algumas coisas que você tem que fazer para que esses processos eles vão sendo acionados e ali vai sendo transferido ali, né? Então, por exemplo, né? Ele está em execução. O processo, só que você precisa mudar, né? Por exemplo, agora eu estou escrevendo, né? Estou digitando aqui no texto. Ele vai lá, né? Ele precisa que o processo que bloqueia aguardando uma entrada, né? Então, o que seja, nós estamos aqui com o Word, né? O Word, ele bloqueia, né? O processo agora está aguardando uma entrada, certo? Então, o processo bloqueia, aguardando uma entrada. Então, o processo em execução, ele está aqui, o estado dele está bloqueado. O que é esse bloqueado? Ele não deixa ninguém mais fazer nada, aguardando uma entrada do usuário, né? Então, a partir da entrada, né? Ele vai para o 2, né? E aí, o que acontece? É a interação que os processos vão fazendo dentro dele. Então, você tem a execução do processo, ou seja, o processo está em execução. O caso do Word, ele está em execução. A partir da execução, ele pode fazer 2 opções, ou bloquear o processo, ou escalonar, usar o escalonador e selecionar outro processo, tá? Então, quando o Word está em execução, nós podemos bloquear o Word quando nós vamos salvar, por exemplo, a aplicação, né? Nós estamos bloqueando agora a digitalização, ele não deixa eu escrever, né? Ou podemos ir para o processo de escrita, certo? Então, e quando o processo está em execução, nós podemos tomar 2 diretivas, né? Em execução, ele pode ser bloqueado ou ele pode ser pronto, que é o estado onde o escalonador seleciona outro processo. Por quê? O processo mestre do Word está em execução. O processo pai do Word está em execução. Quando eu vou digitar no Word, ele passa para o outro processo, né? O processo que disponibiliza, né, a digitalização. Então, fica ocorrendo uma troca entre a digitalização, né, que eu estou aqui agora digitando, e o processo que está em execução. Fica uma interação, né, ali. Só que,
Quando eu paro de digitalizar, vamos dar esse exemplo, e vou salvar, eu bloqueei o processo de digitalização, tá? E aí, nesse momento, ele está bloqueado e vai ficar bloqueado até eu terminar a ação. Assim que eu termino a ação, ele passa para o estado de pronto e se torna disponível de novo para poder ser digitalizado, tá? Então, aqui é uma interação que vai ocorrendo com todos os processos que estão envolvidos, tá? Então, a primeira coisa que tem é a execução do processo. A partir do que o processo está executado, você pode interagir com ele, bloqueando ações de processos, né? Que é o caso quando eu estou escrevendo, mas eu clico em salvar, eu bloqueio essa ação do processo, eu não consigo mais digitalizar aqui, né? Ele bloqueia a ação anterior, né? E aí ela só vai ser liberada quando eu termino o bloqueio, quando eu termino de executar o que eu quero. Nesse caso é o salvar, né? E aí ela vai para o estado de pronto, tá? Ou quando eu estou usando os processos, né? Eu estou escrevendo e está pronto. Houve o quê? Uma interação entre a execução, que o Word está sendo executado, e o pronto, que ele está sendo gravado, né? E aí fica essa interação, né? Sendo trocada entre os processos, tá bom? E aí, só que o que acontece? Isso tudo é transição entre os processos, né? Você está transitando entre vários processos. Você tem o processo, no caso do Word, de escrever, de salvar, e quando um está disponível e quando o outro está disponível, né? Quando eu estou escrevendo, por exemplo, ele pode estar nesse estado, pronto, para escrita, né? Só que quando eu estou salvando, esse estado se altera, né? O pronto para escrita não está mais, ele está bloqueado. E agora está pronto para salvar. Outra hora ele está em execução, outra hora ele não está em execução. Os processos eles vão tendo estados de permanência, né? Eles vão transitando entre estados, né? Ele pode estar em um estado operante, outra hora inoperante, outra hora dormindo, outra hora acordado, né? De acordo com a necessidade que vai sendo exigida dele, tá? Então, nesses próximos slides aqui, a gente vai falar um pouco sobre as transições entre esses estados, tá? E aí vocês já vão ver que isso é bem prático, né? Todo o sistema que vocês estão usando, seja agora vocês assistindo aula de um computador, um netbook, um notebook, um tablet, um celular, um smartphone, né? Isso aqui está acontecendo, há sempre essa transição entre os estados do processo, tá? Então, a gente vai começar com esse primeiro caso, em execução e bloqueado, tá? Quando a gente está em execução e bloqueado, o que acontece? Deixa eu vir aqui. É um caso clássico que quando o processo descobre que não pode prosseguir, passa para o estado bloqueado, tá? É o que acontece, por exemplo, se eu estou aqui com o Word, digitalizando, né? Estou digitalizando e vou acionar o processo de salvar. O que acontece? O processo de salvar descobre que ele não tem mais a continuidade da ação, né? Agora ele tem que estar bloqueado para que aconteça o salvamento do arquivo. Então, é bloqueado o processo que envolve a escrita do Word e é desbloqueado o processo que salva, né? E aí, quando termina essa ação, é invertida a ação, né? Aí o estado do processo de escrita é liberado e o estado do processo de salvar é bloqueado, né? Então, execução e bloqueio é bem tranquilo. A gente vê isso bem... É que muitas das vezes a gente vê tanto isso de forma natural que se torna tão natural que a gente não começa mais a observar. Mas a gente consegue ver as ações de processo fácil, né? Eu estou aqui, vou salvar. O processo de escrita está bloqueado. E aí o processo de salvamento está liberado. Parei, o processo de escrita está liberado e o processo de salvamento está bloqueado, né? É uma transição de estado, em execução e bloqueado, tá? Depois, né? Aqui é um exemplo que eu vou trazer para vocês, eu vou fazer no Linux na próxima semana para vocês verem, tá?
E aí, nós temos depois a sequência, né? O estado 2, execução, pronto e pronta execução, né? O que seria isso, né? Nós abrimos a execução do Word, né? Que é o caso desse aqui, né? O Word vai e está pronto para ser executado, certo? O processo de digitalizar aqui está pronto para execução. Bloqueamos, salvamos, né? E aí ele passa do estado de pronto para ser executado, né? Então, ele está pronto para execução, pronto e pronta execução, né? Ou seja, é a transição causada, né, pelo esse escalonamento de processo, que é essa mudança de estado, né, em execução, que quando aqui, né, quando nós não estamos digitalizando, né, ele não está sendo utilizado, ele não está pronto, mas ele está em execução, né? O Word está em execução. Quando nós digitalizamos, ele está pronto, ele está recebendo a digitalização. Professor. Nós paramos. Oi? Eu vou ter que sair aqui. Um amigo meu morreu faz pouco tempo, eu vim saber agora. Vou ter que sair aqui, tá? Não, valeu, tranquilo. Nada. Mas tudo bem. Então, pessoal, então, continuando aqui, né? Então, esse estado de alteração, de execução para pronto e pronto para execução, né? Então, essas são essas transações que acontecem, tá? Então, né? É gerenciado o tempo pela CPU, né? A execução pronta ocorre quando o escalonador de processo decide que o processo em execução já teve seu tempo de CPU, né? O seu tempo de uso, e aí ele vai mudando os estados ali. O que é que mais ou menos estamos fazendo aqui agora com o Word, né? Para lá e para cá, mostrando os estados, tá? Aí temos o 3, que é bloqueado e pronto, né? Que é nada mais do que essas ações, né? Bloqueado e pronto, né? Ou seja, né? A alternância ali dos estados, tá? Né? E ocorre quando o processo que estava no estado bloqueado é liberado para poder ser utilizado, tá? E aí, esse processo é liberado pelo processador, né? Pela CPU, né? E o estado passa logo para o estado de execução, né? E aí vai para a fila. Tá? Esse aqui é mais ou menos um diagrama, né, do que é esses estados aqui que a gente viu agora, tá? Então, você tem o primeiro principal, que é o processo criado, né? Então, ele vai para pronto, né? Quando assim que o processo é criado, ele está disponível para pronto. E aí você tem os estados, né? E aí, como que acontece essas trocas de estado? Através de interrupção, né? Interrompe o estado que está para passar para o próximo estado, né? Então, quando o processo é criado, ele é disponibilizado como pronto. Ele já pode ir direto para o estado encerrado, né? Você pode abrir e fechar. Então, ele já vai direto para o estado encerrado, ou ele pode ir para o estado de executando, né? Ou seja, o Word agora, ele está executando, né? Ele está aqui na fila de processos em execução na CPU, tá? Então, ele vai para executando, né? E aí, do estado de executando, ele pode ir, né? Ele está pronto, ele tem uma escolha. Então, ele vai para executando. E aí, ele tem uma interrupção e pode voltar para o estado de pronto, ou ele pode ir para o estado de encerrado. Você pode sair, né? O processo sai do sistema, né? Então, ele vai lá e você encerra o processo, né? Ou ele pode voltar para o estado de pronto de novo e execução. Então, ele pode ficar nesse estado. O que é esse estado de pronto e execução? É você utilizando o programa, né? Você utilizando a aplicação, você utilizando o software, né? Ele sempre está disponível e você executando, né? Executando é o caso aqui, você está digitalizando, você está inserindo alguma coisa, layout, você está executando. Parou de mexer, ele está pronto para ser executado, né? Essa interação que você faz, tá? E aí... E essa parte do bloqueado? Oi? E a parte do bloqueado? A parte do bloqueado é quando você faz alguma ação que um processo é bloqueado. Por exemplo, né? Você está aqui escrevendo. Quando você vai salvar, você bloqueou o arquivo da escrita e está salvando. Então, você bloqueou o processo de escrita, liberou o processo de salvar.
você não consegue executar os dois processos ao mesmo tempo, né? Até porque não é, se você pensar logicamente, você não consegue escrever e salvar ao mesmo tempo. Então, você bloqueia um processo, né, que é o da escrita, e libera o de salvar. Aí, você terminou de salvar, é liberado o processo da escrita, né? Então, passa de executando, né? Passa para bloqueado, você altera o entre o processo e volta para pronto. E aí, você passa para execução de novo. É sempre um ciclo, tá? Ô, professor, no caso que nem eu esqueci o nome do programa do Google, que ele salva automaticamente, só que ele é em nuvem. Aí, tipo, tem várias pessoas que estão escrevendo e o arquivo continua salvando. Aí seria os dois processos ao mesmo tempo, né? Isso, só que assim, ele por mais que não se pareça que ele interrompeu. Ah, sim, ele já interrompe a escrita e já salva, né? Guarda aquele estado, salva e as outras pessoas continuam digitalizando. Para elas não aparece, mas o processo foi interrompido e foi salvo, né? Foi bloqueado o processo de escrita, foi salvo e executado. Oi? Mas em questão de escrita, múltiplos usuários não é possível fazer, concorda? Então, há aplicações que já permite você fazer... como você fala assim? Não entendi. Explica mais. Então, um exemplo do Word. O Word, quando você cria um documento, ele cria um documento com escrita reservada. Ele não permite a ação simultânea. Né? Agora, se você pegar, por exemplo, já no Office 365, isso online, tá? Ele permite alteração simultânea do mesmo arquivo. Isso. Mas é porque ele está salvando vários estados do arquivo, entendeu? Isso. Ele não está. Parece que eu e você está editando o mesmo arquivo. Nós não estamos assim. Por mais que os arquivos, né, eles são semelhantes, mas há cópias de arquivos sendo executadas. Você está com uma cópia, eu estou com a outra. Ah, sim, mas o que eu quis dizer assim, o mesmo arquivo, você abrir, por exemplo, o mesmo arquivo e dois usuários simultaneamente não vão conseguir salvar. Um tem que finalizar para o outro salvar. Isso. É isso, né? É sim, com certeza. Até porque quando eu estou nesses negócios de aparente ser simultâneo, eu estou com uma cópia e você está com a outra. Então, eu estou editando a minha cópia e salva a minha cópia. Quando você está editando, você salva a sua. Quando a gente para de editar, ele vai lá e pelo tempo, né, pelo timeout que ele tem, ele sincroniza o que foi escrito e coloca na escala lá, né, e vê e alinha um arquivo só para parecer que vocês editaram, né, que nós editamos ao mesmo tempo. Sim. A sensação é que ele te dá que você está mexendo junto comigo, mas cada um está com a sua cópia, né? Então cada um consegue escrever e gravar ou alterar de acordo com a necessidade. Depois no final ele junta, né, tudo e mostra que estava simultâneo. Sim, que aí ele faz uma margem de alterações, né? Mas, por exemplo, você já não consegue fazer isso quando você pega você pega uma planilha de Excel local, física, né? Na rede. Você compartilha ela com um grupo de pessoas. Quando eu estou escrevendo nela, para você aparece só a opção de visualizar. Né? É isso mesmo. Tá? Não, tá Tem mais certo. alguma dúvida aí, pessoal? Não? Vamos fazer só mais um pouquinho, aí daqui a pouco a gente já dá bate um papo aí. Então, né? Lógico que é assim, né, pessoal? Toda essa parte dessa hierarquia, desse controle, dessa gestão de processos é feita por algoritmo, né? Então, são algoritmos que vão sendo executados ali, né? E os processos que vão sendo ocasionando ali essas transações, né? Então, você tem algumas, né? O estado pronto para executando, né? É o algoritmo que vai trocando e ali, né? É automático para a gente, né? Então, a gente interage de forma automática, né? Essa execução e pronto, né?
é dada também de forma bem automática, parece para a gente que nada acontece, né? Simplesmente a gente troca, mas tem a interrupção ali, né, de tempo, né? Então, a gente interrompe um determinado tempo, então ele já tem que entender que foi interrompido e liberar a outra, né? Então, existe ali uma sincronização, né? E uma tomada de decisão constantemente do sistema, né? Porque ocorre uma interrupção, né? E essa interrupção sempre vai gerar o quê? Uma transição de estado, né? Se nós interrompemos um processo que ele está em uma determinada execução, né? Ou ele está pronto para ser executado, toda hora a gente faz uma interação ali com o sistema. Então, a gente toda hora está fazendo alguma coisa, tá? Então, essas interrupções, né, bem clássica, né? Por exemplo, bloqueado para pronto, né? É uma interrupção que o próprio sistema faz, né? Nós estamos pensando agora, digitalizando, salvou, né? É o sistema que faz isso automático, não é a gente, né? A gente não vai lá e não interage. A gente vai lá e pede para salvar. O sistema já entende o que é isso, ele bloqueia automaticamente, gera essa interrupção, né? Agora, alguma coisa que a gente pode interromper, né? Num processo de execução, né? Aqui, o processo, nesse instante, está liberado para digitalizar. Mas a partir do momento que eu seleciono e clico, né, Ctrl+C para copiar, né, ou eu clico com o botão direito e peço para copiar, eu estou gerando uma interrupção, né? Eu, o usuário, estou interrompendo o processo de escrita e estou acionando o processo de copiar. Então, aqui foi uma interrupção que é gerada pelo usuário, né? Eu que bloqueei o processo de escrita através da execução de copiar, né? Então, isso é uma interrupção que eu realizei, tá? Não foi o sistema, fui eu que realizei, né? Uma interrupção ali, então eu terminei, eu fiz um término normal no processo, né? E executei outro, tá? Diferente do processo de salvar, que eu vou ao arquivo, salvar. Só que quem para o processo de salvar é o sistema, né? Porque eu digito salvar como e configura alguns parâmetros, aí ele vai lá e para. Aqui não. Aqui sou eu que seleciono o que eu quero, para o processo de escrita, copio e libero o processo de escrita de novo, tá? E aí eu posso vir aqui de novo, interromper o processo e colar o texto, né? Interromper um processo de escrita e colar o texto, tá? Então, sou eu que vou fazendo essas ações, tá? Essas interrupções aí de sistema, tá bom? Né? E aí, nós temos algumas dificuldades, né? Que muitas das vezes pode ocorrer com esses cenários de interrupção, bloqueio, execução, término, né? Tempo de permanência, né? E aí, porque se você muitas das vezes for pensar, né? Hoje você não tem mais tanta essa complicação. Apesar que é assim, né? Você consegue, por exemplo, por mais que esse computador agora que eu estou usando, ele pareça um certo poder de processamento, quando eu jogar aqui, né, eu instalar um jogo desses mais modernos e for jogar, né, a CPU, né, ela é muito mais rápido que a memória, né? Então, possa ser que a CPU vai conseguir processar o jogo, só que a minha memória não aguenta o processo. Então, o que acontece? O processo sempre consome memória da máquina. É o que está acontecendo aqui agora, né? Você tem o processo e a quantidade que cada processo que está sendo executado está consumindo da minha memória. Tanto é que agora, só por eu estar abrindo alguns aplicativos, né, já se consumiu 2,60 gigas de memória da minha máquina, tá? Então, quanto mais processos eu abrir, né, quanto mais programas, coisas eu abrir, mais memória eu vou consumir. Possa ser que uma hora a minha memória não vai ser suficiente para gerenciar a CPU, ajudar no gerenciamento dos processos que a CPU está controlando, tá? Por quê? Né? A memória ela é de um tamanho
fixo, né? E um tamanho finito, né? A minha memória aqui nesse computador tem 8 GB. Ela não vai passar disso. Só que, se eu consumir em processos, né, mais de 8 GB, a memória não vai aguentar. Então, provavelmente, há programas que os processos vão falhar e os programas vão falhar, né? Então, você tem que uma CPU é mais rápida que a memória. Então, o que acontece? Possa ser que quando você fizer um teste de gargalo, né, um teste de performance, você tenha problema, porque muitos processos consumindo muito recurso de memória não é bom. Você vai causar lentidão no sistema, tá? Então, você tem que tomar cuidado com isso. Aqui, aparentemente, não. Mas, só de eu abrir algumas aplicações a mais, né, já está consumindo mais um pouco de memória. Então, quanto mais coisas, aplicativos eu for abrindo, né, mais recurso vai ser consumido. Então, pode chegar uma hora que eu consumir todo o recurso da memória física do meu computador, e aí o que vai acontecer? Eu vou ter que começar problema de processo, né? O gerenciamento de processos não vai ser mais satisfatório. Isso vai gerar falhas no sistema, né? Falhas nas aplicações e nos programas que estão sendo executados. Então, isso é um dos problemas, tá? Porque a memória tem tamanho finito, tá? E as próprias CPU também. Então, eu nunca consigo gerenciar mais do que o limite. E esse limite, quando eu chego a esse limite, ele me dá problema. Por quê? O que está sendo utilizado pelo limite, beleza, eu consigo, de uma maneira não tão razoável, mas, né, de uma maneira sofrível ali, gerenciar. Agora, o que passar do meu limite, né, infelizmente não é possível gerenciar. Então, o computador não vai gerenciar, possivelmente ele vai gerar erros, vai falar que o programa não está respondendo, que alguma aplicação não está respondendo, ele vai fechar a aplicação, né? Então, precisa-se ter alguns controles ali, né? Então, nós precisamos ficar atento com isso, tá? Então, por isso, né, que existe alguns controles ali, né, dos processos. Então, e é por isso que você pode ver, quando um processo está em estado de bloqueado, né, ele consome menos memória. Um processo que está em estado de execução consome mais memória. Então, sempre vai tendo uma alternância ali para sempre tentar deixar com que seja a memória consuma a quantidade menor possível de memória, que sempre seja consumido uma quantidade que sempre deixe o sistema confortável, tá? Então, esses processos, né, vão sendo escalonados ali, tá? E ali, deixa eu ver aqui, então. Beleza. Deixa eu ver se essa outra parte aqui, deixa eu ver se dá para ser legal para fazer agora, ou... Maior parte do tempo. Tá. Então, pessoal, só para a gente já dar essa finalizada aqui, eu vou falar mais desse próximo, e esse conceito eu deixo para a próxima aula aqui, que é a parte de gerenciamento de processos, tá? Que daí a gente já mostra um pouco na prática, tá? Com certeza, se nós formos perceber, né, a maior parte do tempo, o processo, todos os processos estão em execução, né? Porque é o que mais faz sentido, né? Não faz muito sentido o processo ele permanecer mais em estado de bloqueado do que em execução, né? Até porque se o Chrome estiver bloqueado agora, né, não está sendo transmitida a aula. Se o Adobe estiver em estado de bloqueado, ele não está executando a apresentação, né? Então, o maior permanência de estado que você tem dentro do processo é estado em execução, né? Ou seja, usando o processador, né? Tanto é que se eu abrir aqui, você vai ver que a CPU está oscilando na parte de processamento dos processos, né? E os processos mesmo, eles estão oscilando aqui no consumo da memória, né? Então, em maior parte do tempo, na sua grande maior parte do tempo, os processos estão em execução, né? Eles não estão em estado de bloqueado, é mais em execução, né? Então, é consumido mais memória, né? Ele é tentado fazer
menos consumo, mas é feito mais memória, né? E a ideia é que sempre seja assim para se tornar sempre mais plausível ali, né? Sempre mais em execução, tá? E aí você tem alguns, o outro tempo, né? Que é em estado, né? Então, quando você tem o I/O, né? Entrada e saída de dados, muita maioria das vezes ele está em estado bloqueado, tá? Que é ali, que faz operações de entrada e saída de dados, tá? Então, esse processo pode inicializar na CPU e tornar-se, né, em estado bloqueado. Então, essa é a alternância que fica de estado bloqueado para em execução, tá? Vocês estão com alguma dúvida até agora, pessoal? Hã? Tá de boa, professor. Não, professor. Tem essa outra parte aqui de gerenciamento. Oi? Essa aula vai ficar gravada lá no... Sim, sim. Tá ótimo. Tá, na verdade, já está sendo gravada, aí depois já está sendo feita uma planilha de links, aí já vai mandar para vocês. Vocês já vão poder assistir já também depois da aula. Ótimo. Beleza, professor. Tá bom? Bom. Então, pessoal, tem essa segunda parte de gerenciamento de processos aqui, que eu vou deixar para a semana que vem, que essa parte já é um pouquinho mais pesada, né? Então, eu vou deixar ela aqui para que vocês possam dar uma olhada, né, nesses próximos slides, né? E aí vocês já vejam o que vai se falar, e aí a gente vai trabalhar um pouco mais de parte de lógica, tá? De programação e um pouco mais de escalonador de processos para a gente descobrir, né? Então, essa parte de gerenciamento vai ser uma parte um pouco mais pesada. E aí, o que eu vou fazer? Esses slides aqui, vocês conseguem, né, baixar ele, tá? Pelo que eu me lembro, ele está na aula 12. Vocês já acessaram, vocês já conseguiram baixar esses slides lá? Eu baixei sim. Aí, o que eu vou pedir para vocês? Que vocês leiam até, né, vejam essa apresentação, até esse slide que a gente trabalhou aqui, que foi até o slide 23, tá? Que daí por quê? Vai começar uma parte agora um pouco mais pesada, tá? A gente vai sair um pouco da teoria, né? Então, até o slide 23, nós mostramos um pouco de teoria e alguma parte prática ali de processos. Agora, nós vamos entrar em gerenciamento de processos, tá? Nós vamos ver como essa parte de escalonador de processo, né? E como se organiza a fila de processos dentro de um sistema, tá? Então, nós vamos ver uma parte um pouco mais pesada, um pouco mais trabalhosa, tá? Então, o que eu peço para vocês? Nesse restante de aula, se for possível, dá uma olhada nesses próximos slides, tentam entender esses poucos de conceito, tá? Que daí a gente vai vir para uma parte mais técnica, tá? Então, a gente vai gastar um pouco mais de tempo agora numa parte mais técnica, mas que é muito prioritária, tá? Então, eu vou deixar para vocês darem uma conferida nessas sequências de slide que tenha, porque até que vai falar um pouco sobre thread, processo, né? E algumas outras informações importantes ali para vocês, ó. E eu quero que primeiro vocês tenham uma prévia de antemão, né? Porque daí o que acontece? Eu acho que nessas aulas virtuais, só eu ficar falando, jogando muito conteúdo em cima de vocês, acaba não sendo muito proveitoso. Então, se vocês já tiverem em posse a apresentação, tiverem já uma vista prévia da apresentação, eu creio que daí durante a aula vai ser mais legal, porque daí vocês já conseguem tirar dúvidas maiores, tá? O que vocês acham dessa ideia? Não, é boa sim, professor. Né? Concordo, professor. Boa. Porque daí é mais fácil eu apresentando e vocês tendo os slides junto, e daí vocês já viram de antemão, e com essa visão, vocês já vêm com mais questionamento, a gente já debate mais nessa aula. Beleza? Positivo. Demorou. Então, vocês entram lá na aula 12 e abaixam esse material, tá? Já está lá disponível para vocês, tá bom? Então, na unidade 3? Unidade... Não, acho que é unidade
Deixa eu ver aqui, acho que já tá não. Já vou mostrar aqui, vamos ver já aqui no portal. Já estou abrindo o portal, a gente já pega lá. Deixa eu conferir certinho qual que é a unidade. Tá aqui, aula do professor. Sistemas operacionais. A caneta que você estava na mão. Link da aula gravando. Aqui, ó. Tá na unidade 3, seção 3. Tá? Positivo. Ó, que daí vocês clicam lá, tá como link para os slides. Aí aparece, ó. É só clicar para baixar lá que já vai abaixar. Tá, ó. Deixa eu até vir aqui pela... Aqui. Isso mesmo, ó. Deixa eu vir aqui, ó. Sistemas operacionais. Unidade 3, seção 3. Ó. Aí vai estar slides sobre processos, tá? Vocês clicam nele e já vai abrir o link para o download. Vocês clicam no download, já baixa aqui a aula, tá? Positivo. Beleza? Então, Beleza. é mais isso que eu tinha para falar. E essa outra parte que vai ser um pouco mais pesada, aí você já dá uma lida de antemão e a gente já continua na próxima aula, tá? Tranquilo. Beleza. Relembrando, tá? Lembra que semana que vem, dia 14, vocês têm que fazer aquela entrega de projeto integrado lá que a gente combinou, tá? Mudando agora para projeto integrado, só para trazer um lembrete para vocês. Inclusive, professor. É para o dia 14, tá? Professor. Oi? Teve mais uma aluna nova que se manifestou também no grupo da faculdade aí. Mais uma? É a Thalita Oliveira. Ela entrou no seu grupo? Não, na verdade ela perguntou hoje, professor, se porventura tem alguém aí, porque no meu grupo, na aula passada, a gente acrescentou mais um. Então foi para 16. Ela é de sistemas, ela é de TADES ou ela é de TADES? Tá aqui, ó, Thalita Oliveira. Será que ela estava assistindo aula ou ela começou a assistir agora, então? Então, eu não sei, eu até perguntei se ela estava em aula para ela pedir pro professor, né? Tá me ouvindo? Oi, pode falar. Então, professor, eu entrei no finalzinho de março. Eu acho que até mandei mensagem para você, acho que você não deve ter visto. E aí, eu não consegui entrar em contato com ninguém da sala. Hoje que eu consegui entrar em contato com o Matheus, e aí ele me colocou no grupo. E aí eu preciso entrar num grupo para fazer o projeto. Tá. Não. Tá. Você conseguiu entrar em algum grupo, Thalita? Tá cortando. Pelo que ela mandou mensagem no grupo, não, professor. Então tá. Pessoal, vamos fazer de novo o processo. Vamos repetir o processo de novo. Tem algum grupo que precisa de integrante? Professor, tá escutando? Tô. Pode falar, Bruno. Tá caindo aí? Esse microfone aqui tá um lixo. Eu acho que é. Aqui no meu sim, professor. Depois eu passo essa informação pra ela. Professor. Oi. Fala pra ela que se ela quiser, manda ela entrar em contato comigo, que meu grupo já aceitou ela aqui já. Então beleza. Thalita, você ouviu aí que o nosso colega aceitou você no grupo aí? Ouvi, professor. Vou entrar em contato com ele. Você tem o contato dele? Manda o PV aí que eu já te adiciono. Eu vou dar uma olhada aqui no grupo, tá bom? Tá. Obrigada. Aí, você só me passa por e-mail que você acrescentou ela pra gente oficializar, tá? Tá bom? Tá meio ruim aí, professor, o áudio.
Sim, senhor, professor. Sim, senhor. Ah, tá. Pessoal, vamos lá, uma pergunta derradeira. Tem mais alguém novo na sala? Só para saber? Cada dia é um. Professor, mais um aluno acabou de mandar mensagem no grupo. Novo também? Caramba, como JB. pessoas tão novas nessa sala? Tá JB aqui. Ixi, agora o nome. Eu perguntei se ele tá na chamada. Pra... coisa mandou o link. Porque como que ele mandou no grupo que é novo e não tá aqui agora? Então. Há um mistério aí na sala, hein? Não sei nem como tá entrando gente nova no meio da pandemia. Ô, aluno novo, você tá online agora? Manifeste aí pra gente saber. A Aline perguntou o nome dele aqui, vamos ver. João Bosco. Acho que não deve estar online, não, porque eu já tinha falado. Então tem José, Júnior, sei lá. Eu mandei o link da chamada no grupo de novo, ver se ele entra, se der sorte. Caramba, toda semana a gente vai ter aluno novo, então, agora? É porque se for ver na realidade, professor, a sala tinha 99, né? 99. E o tanto de pessoas que estão participando em aula aí durante o decorrer da semana não passa de 48. Mas era 99. Professor. Oi. Boa noite. A Letícia do meu grupo, ela tá com um problema na internet. Aí ela pediu para avisar que tudo que tá acontecendo a gente aqui no nosso grupo tá passando para ela aqui no nosso grupo do Projeto Integrado. Se eu puder dar presença para ela, tá aqui tudo, ela tá aqui, porque ela não tá conseguindo entrar mesmo na aula. Não, beleza. Tranquilo. Letícia do grupo lá, do projeto. Nosso. Tá. Eu vou anotar aqui. Professor. Nada. O nome do aluno novo é Benício. Benício. É Benício o nome dele. Não estou conseguindo acessar pelo celular. Se tem esse cara, peraí. Ele disse que não está conseguindo acessar pelo celular. Ó, deixa eu ver aqui se eu tenho esse cara aí, peraí. Vamos abrir a sala aqui, ó. Tem que sair e entrar no outro, né? Olha isso, não. Vamos ver se eu... Ó. Vamos ver se ele comparece a lista de frequência aqui. 2000 aqui. Sistemas operacionais. Pegar aqui. Tem aqui mesmo. Benício da Silva Bellini. Caramba. Pera aí, bicho. Eu já baixei o aplicativo, mas na hora que eu entro no aplicativo, eu não consigo entrar na reunião. E a professora me explicou que eu teria que entrar pelo web, mas pelo web não... não tá conseguindo, não. Não, que estranho. Eu acho que é igual o Renato falou, já tinha umas pessoas que já tinham entrado, só que provavelmente não está no grupo, e aí ficou meio perdido, né? Não conseguiu fazer provas, não conseguiu fazer nada. Que entrou essa pandemia aí. Não, é verdade, pode ter sido que o pessoal foi acrescentado depois, né? Aí teve a pandemia e não estava sabendo das aulas, né? É que muita gente também, professor, não pegou o contato do grupo, da faculdade, né? Não se manifestou no início porque não imaginava que ia acontecer isso, né? Então muita gente já ficou sem contato. Não, isso é verdade. Tomara que semana que vem não entre mais gente, porque senão vai ficando mais complicado, né? Porque se eles estão... Eu não sei, né? Não pode ser... Eu tô pensando assim, que se eles entraram agora, quer dizer que todo o conteúdo para trás eles não viram, né? Não. Porque assim, nem é o problema eles entrarem agora. Era a questão que já passou a B1, que eu acho que eles não fizeram, né? Mesmo que vai ter a segunda chamada, que não vai precisar pagar, mas eles têm que rever o conteúdo para fazer a prova, né?
Teria que fazer um resumo de tudo de novo, né? Só que não é só de uma matéria, é de todas as matérias que vocês estão tendo, né? Imagina, todas as matérias que vocês estão tendo, rever e ver essas ainda para a prova B2, né? Pois é. Vai ficar bem puxado para eles. Para nós que já tá no normal, já tá puxado, imagina para quem tá entrando agora. Isso que eu pensei. Nossa, então. algumas aulas tá difícil para eles, hein? Pegar de última hora, assim, vixe. É complicado. Boa sorte para eles. Tem mais algum aluno novo que está aí online ou só foi esses mesmos de hoje? Só 2 hoje, professor. Tá diminuindo, né? Pelo menos. Na aula passada foi 2 também, né? Então igualou. Sim. Tá empatado o jogo ainda. Se ele não conseguir entrar, vai ser difícil. Professor. Oi. Professor, deixa eu tirar uma dúvida com o senhor. Pode falar. Mais para frente, eu vi aqui na matéria, na nossa matéria, que a gente vai ter uma matéria chamada optativa 1 e 2. Como é que funciona essa matéria? É a gente que escolhe? Peraí, fala de novo que cortou bem na hora do nome da matéria. Qual que é? Optativa. É a gente que escolhe? Mas como é que funciona? Cada um, escolhe a sua? Ou, a matéria que escolher vai ser para a classe toda? Né, e quer aprender. Cortou tudo, professor. Professor, pode repetir, por favor? Essas optativas ficam a cargo de você, né, dos alunos. Por exemplo, você quer aprender algum conteúdo novo que você nunca teve acesso. Aí você vai e escolhe uma matéria de programação, né, à parte, né, ou de segurança da informação, né? Umas matérias que ficam a cargo do aluno escolher, né? Geralmente a gente fala assim, olha, tenta aderir a uma disciplina que você já tenha pelo menos um conhecimento prévio, porque ela vai ser optativa, mas vai ser acrescentada no seu plano de estudo, né? Então, ela vai correr junto com as outras disciplinas. Mas a intenção é que você escolha. Vai ter um rol de disciplinas que você vai poder escolher. Tá bom? Entendi, professor. Obrigado. Aí, eu dou uma dica assim, né? Se o semestre para você tiver mais tranquilo, né? Se você tiver menos disciplinas no semestre, escolha uma que você não tenha, assim, muito conhecimento, mas que você tenha, como o semestre está um pouco mais tranquilo, você consiga aprender, né, com ela, porque muitas das vezes vai ter algumas disciplinas que você aprende bastante, né? Agora, quando o semestre está mais corrido, tenta aderir uma disciplina que você já tem um pouco de familiaridade para poder te ajudar e você ganhar tempo. Porque o que eu vi aqui, professor, é que as duas são 70 horas. E nesses 2 semestres vão ter 7 matérias. Uma matéria a mais do que a gente tem, entendeu? Assim, geralmente bem mais assim nesse estilo. Mas, cara, assim, elas são cargas de 70 horas, tá? Mas muitas das vezes é por causa das atividades extras que ela te pedem. Então, não é assim que vai ser 70 horas de vídeo, conteúdo, não. É por causa das atividades, muitas das vezes, extras que ela tem, entendeu? Entendi sim, professor. Vai ser vão te dar uma aula e pedir um trabalho. Aí o trabalho já é acrescentado horas em cima também, tá? Não é assim que é 70 horas de vídeo e todo o conteúdo ali, não. É 70 horas que tem a parte de conteúdo e tem uma parte prática e tem uma parte de trabalhos que é pedida. Aí você entrega. Entendeu, professor? Valeu, hein? Nada. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Tem não, professor. Lembrando, então, dia 14 é a próxima entrega de projeto integrado, tá? E aí, dia 21, a gente dá início a outra entrega, tá? Ok. Positivo, professor.
Aí, então, não deixem de baixar essa aula de hoje, que está na unidade 3, sessão 3, tá? Para dar uma estudada no material e a gente já começa tirando dúvida na semana que vem, tá? Nos primeiros minutos da aula a gente já tira dúvida. Tá bom? Positivo. Firmeza, professor. Tá? Qualquer coisa pode mandar dúvida por e-mail lá, dar um toque que eu estou sempre tentando responder o mais rápido possível aí, tá bom? Demorou. Obrigado para todo mundo, hein? Bom descanso aí para vocês. Ô, professor, igualmente aí, boa noite. Bom happy hour no final de semana. Em casa. Boa noite, professor. Boa noite. Valeu, professor, boa noite. Faz churrasco para irritar o vizinho. Tô precisando mesmo. O vizinho faz churrasco para irritar nós. Pô, tem um cara aqui que toda semana o cara faz churrasco, mano. Toda semana, velho. Nossa, tem um vizinho do meu amigo que é festa todo fim de semana também. Não entendo que quarentena é essa, velho. Tipo, mó zona mesmo. O nome desse vizinho aí, professor, é um arrombado. Se sou eu, já logo xingo ele. Filha da puta, já logo xingo mesmo. Não quero nem saber, mano. Não, que isso, é mais fácil fazer amizades com ele. Pra ele chamar pro churrascão. Tem que fazer amizade. Aqui, final de semana, teve festa na rua também. Falei, caramba. E foi mas tem que ver se não tem só no morcego lá, hein? Não foi pouca, não. Pô? Professor, passa o endereço dessa festa. Professor. Oi? O Danilo também do meu grupo não tá conseguindo acessar a aula desde semana passada. Ele tá entrando em contato com a faculdade, mas tá difícil. Mas é o quê? Problema na net dele? Não, no próprio aplicativo. Ele instala, reinstala e não funciona. Caramba. Porque o link tá liberado para qualquer pessoa. É só clicar e acessar a aula. O meu semana passada tava dando problema também. No dia que eu levei a mãe no médico lá, tava tentando acessar de fora da minha casa. Tava difícil também. Aí que eu fiz? Baixei, excluí, fiquei 24 horas sem aplicativo, depois baixei de novo. Aí funcionou? Funcionou. Mas dá umas cortadas de vez em quando. Mandar o link da aula para vocês. Aí já vai dar para acompanhar a aula gravada, né? Beleza, professor. Tá bom? Obrigado. Nada. Que nem, professor, no meu caso aqui, eu tenho iOS, né? Eu até gravei a tela e mandei no grupo, porque eu clico no link, ele já vai direto, pergunta se eu quero dar login com a conta ou entrar como guest, sem usuário. E entrou normal aqui, mas no caso meu é iOS, né? Talvez seja problema mas de aqui sistema no meu operacional, também, não sei. É que no meu também é a mesma coisa. Todo dia eu já tenho aqui, né, o negócio, eu pego, clico no link, porque se vocês perceberam, o link é o mesmo, né? link dessa semana serve para a semana que vem, porque é sempre o mesmo link. Sim, a gente até salvou, fizeram uma mensagem, né, tipo, link de terça, link de quarta e tal. Daí eu sempre acesso e vai normal. No caso agora eu tô pelo computador, que fica melhor para enxergar a tela. Mas pelo celular eu acabei de entrar para mostrar pro aluno novo lá. Não entrou também, mas sei lá. Às vezes do celular, talvez, não sei. É que também eu tenho percebido assim, que quando a internet dá uma desestabilizada, o Teams oscila bastante. Sim, ontem o meu deu uma caída bem na hora da explicação. Falhou a internet, ele cai. Mas tá bom, professor. Vamos ver se amanhã ele consegue conectar, se falar com o pessoal, entrar no grupo. Porque é ruim, né? Tipo assim, a aula gravada é bom quando você já assistiu a aula presencial, né? Aí você já tá lá, você vai lá pra tirar dúvida, né? Com certeza. Mas o povo já tá falando aqui no grupo, professor. É isso. Boa noite, professor. Bom fim de semana. Até semana que vem. Valeu, bom descanso. Igualmente. Valeu, professor. Boa noite. Obrigadão. Valeu, boa noite, pessoal.